Olá, amigos, sou Claudete Moura. Estamos fazendo esse estudo do Livro dos Médiuns, exatamente na segunda parte, no capítulo 16, ainda hoje comentando a respeito das variedades mediúnicas. Falamos no programa anterior dos bons médios, já anteriormente havíamos falado de médios imperfeitos e agora queremos colocar aqui algumas observações a respeito dessas variedades. No item 198, Kardec coloca o seguinte: todas as variedades mediúnicas apresentam uma infinidade de graus de intensidade. Então vejam bem, tanto os bons médios como os médios imperfeitos e todas aquelas variedades que nós já vimos anteriormente, mas apresentam uma infinidade de graus de intensidade. Então não são, quando a gente fala médios seguros, não são todos iguais. Quando a gente fala médios modestos, ou então quando estamos falando da imperfeição dos médios, não são todas iguais, mas existe uma infinidade de graus de intensidade. Um médium poderá ter numerosas aptidões. Uma outra observação: um médium poderá ter numerosas aptidões, mas sempre haverá a predominância de uma. Então vejam bem, ele pode escrever, ele pode falar, ele pode eventualmente ter a vidência ou a audiência, mas, olha só, haverá sempre a predominância de uma, e essa é que ele deve tratar de cultivar se for útil. Olha bem, os espíritos eles são muito críticos nesse sentido, que só se deve desenvolver essa aptidão se ela for de alguma utilidade, porque se for para brincadeira, se não for para se ajudar ou para ajudar o seu próximo, não há conveniente nenhum em se desenvolver essa aptidão. Outra observação é a seguinte: é erro grave querer forçar o desenvolvimento de faculdades que não se possui. Quer ser médium de qualquer jeito. Às vezes ele já é médium de psicografia, mas ele quer falar. E é um outro processo. É um outro tipo de mediunidade. Então, às vezes, ele quer forçar esse desenvolvimento dessas faculdades e, em vários momentos, ele pode ser alvo de espíritos ignorantes, ele pode ser alvo da sua imaginação. Então, é errado isso, ele querer forçar o desenvolvimento de uma faculdade que ele não tem ainda. Outra observação que Kardec faz: é necessário cultivar todas as faculdades que se possuem em germe. Às vezes, em germe, a gente possui várias faculdades, de psicografia, de psicofonia, de desenhar, de pintar. Às vezes, em germe tem, mas buscar outras é perda de tempo. Se já tiver essa faculdade em germe, nós precisamos cultivar. Mas buscar o que a gente não tem ainda é perda de tempo e pode ser perda ou enfraquecimento daquelas que já existem. Então, ao invés de ficar com uma faculdade nova, diferente, que eu estou querendo desenvolver e que eu não possuo em germe, eu posso prejudicar uma que eu já estou em desenvolvimento, que eu já estou deslanchando. Olha que importantes são essas observações, principalmente para os médiuns que estão principiando. Quando o princípio ou germe de uma faculdade existe, ela se manifesta sempre
por sinais inequívocos. Não tem outra. Se existe aquele germe, ela vai brotar, a faculdade vai brotar em determinado momento. Limitando-se à sua especialidade, o médium pode aprimorá-la e obter bons resultados. Lembrem-se que o Chico Xavier, nosso grande Chico, era um médium que possuía várias faculdades desenvolvidas. Ele tinha várias faculdades mediúnicas desenvolvidas. Só que o que Emmanuel pediu para ele? Para ele focar principalmente na psicografia, porque ele tinha aí uma missão, que era trazer os livros. E olha a contribuição que ele trouxe com esses livros. Quantas coisas nós não aprendemos. Então, se aquela especialidade ele não tivesse se dedicado, se limitado a ela, ele não poderia ter aprimorado e ele não poderia ter esses resultados tão bons que ele teve. Ocupando-se de tudo, nada conseguirá de bom. Eu quero muitas coisas, desenvolver muitas faculdades ao mesmo tempo, não vou conseguir desenvolver nenhuma a contento. No item 199, ainda comentando a respeito da variedade mediúnica, Kardec fala que o estudo das especialidades dos médiuns é necessário não só para eles, como também para os evocadores. E aqui a gente para um pouquinho, porque existe muita crítica, por exemplo, atualmente, a respeito de evocar um espírito. Por que Kardec fala tanto de evocar espíritos? Porque toda a pesquisa dele foi feita através da evocação. Tudo que ele conseguiu, porque para a evocação, nós já estudamos isso, tem que ter o médium apropriado, aquele que vai evocar tem que ser uma pessoa séria, de moral ilibada. Então, existem cuidados necessários para que se tenha uma boa evocação. Então, quando a gente estuda a especialidade dos médiuns, a gente vê, como nós já estudamos anteriormente, vocês devem lembrar, aqueles que se prestam mais à evocação, aqueles que são mais espontâneos e às vezes eles não se prestam tanto à evocação. E Kardec fala da evocação porque ele usou muito esse processo. Foi através da evocação que ele conseguiu trazer vários depoimentos, falando das classes, dos espíritos, falando uma série de coisas que ele tinha necessidade de desvendar para nós. Segundo a natureza do espírito que se deseja chamar e as perguntas que se quer fazer, convém escolher o médium mais apto. Então, aquela pessoa que vai chamar o espírito já tem as perguntas que deseja fazer. Atualmente as evocações se fazem mais quando a gente quer fazer pesquisas sérias. E não a pesquisar, fofocar a vida do espírito, mas pesquisas que contribuam para que a doutrina possa cada vez alargar-se, porque Kardec deixou bem claro que a doutrina ia progredir com o progresso da humanidade. Então, às vezes, nós precisamos também dessa evocação, evocar espíritos sérios para nos trazerem coisas que a ciência também está trazendo, para nos trazer esclarecimentos a respeito de muitas coisas que nós ainda poderemos agregar aos ensinamentos espíritas. Mas tem que ser uma coisa muito séria, né? As variações apresentadas não estão sempre ligadas ao caráter do médium. Às vezes o médium é alegre e jovial,
É uma pessoa, na vida dele normal, ele é uma pessoa alegre, jovial, mas ele pode trazer comunicações sérias e severas. Quer dizer, o caráter dele é um, mas ele pode trazer diferentes, dependendo dos espíritos que vão estar ligados a ele. E ao contrário também, se ele for uma pessoa séria e severa, ele também pode trazer uma comunicação alegre, jovial, né? Então, nós estamos com isso acabando esse capítulo 16 e dando início agora ao capítulo 17, onde Kardec fala da formação dos médiuns. E ele vai falar então a respeito do desenvolvimento da mediunidade. Atualmente, a gente prefere falar educação da mediunidade, mas não entendo o desenvolvimento da mediunidade como uma coisa que a pessoa que não tem nenhum germe dessa faculdade, ela vai conseguir se tornar médium. Porque às vezes a gente vê assim, curso de médiums. O que pode dar a impressão? Que uma pessoa que não tem nada latente sobre mediunidade, ela vai se tornar um médium fazendo um curso. Não é isso. Vai desenvolver uma aptidão que ela já tem em germe. Por isso que a gente fala educar a mediunidade. Às vezes essa manifestação já está existindo, mas de uma maneira não educada. E o médium precisa, então, se disciplinar, precisa ter essa educação mediúnica. Então, agora, nessa segunda parte, no capítulo 17, nos itens de 200 a 218, Kardec faz uma série de comentários sobre o desenvolvimento da mediunidade. Ele vai comentar, então, sobre o desenvolvimento da mediunidade. E ele volta a falar do médium escrevente. Então, vejam só, a pedagogia que Kardec usou para nos ensinar essa matéria do Espiritismo, trazer para nós esse ensinamento. Ele usou um método tão pedagógico. Quantas vezes nós aqui já falamos em médium escrevente? Vocês podem pensar assim, mas ela está repetindo. Não, eu estou seguindo o livro dos médiuns e Kardec tem esse método para fixação. Cada vez ele vai repetir e vai acrescentando mais algo, aquilo que ele já falou antes. Então, o que ele fala de médium escrevente? Gênero de mediunidade que mais se expande, sendo o mais simples, o mais cômodo, o que proporciona resultados mais completos e a mediunidade que todos ambicionam. Vamos lembrar que Kardec estava falando isso no século XIX. Então, o que ele estava falando naquele momento do médium escrevente? Que era um gênero de mediunidade que mais se expandia. Naquele momento apareciam médiuns, muitos médiuns escreventes de psicografia. Também ele falava que era o mais simples, o mais cômodo e o que proporcionava resultados mais completos. Porque isso, lembram-se que nós já estudamos lá atrás, que como não havia ainda um aparelho celular para se gravar as comunicações, ou um gravadorzinho mesmo, como se usou muito tempo atrás ainda, para gravar as comunicações, não existia. Então, se as comunicações fossem dadas através da psicofonia, elas iam se perder. E Kardec precisava ter essas comunicações registradas para ele poder estudar, para ele poder ver onde que divergiam uma das outras. Então, naquela época, ele estava falando
que era a mediunidade que todos ambicionavam. Nós vamos continuar ainda no próximo programa falando a respeito dessa mediunidade de médium escrevente, como Kardec fala nesse capítulo 16. Obrigado a todos pela audiência. Claudete Moura para o divulgar.net.